Num recanto esquecido do Brasil, onde o tempo parecia ter parado, aninhava-se uma pequena cidade. Suas casas antigas e ruas de paralelepípedos sussurravam histórias de gerações passadas, mas era o cemitério antigo, com suas lápides corroídas pelo musgo e pelo esquecimento, que guardava os segredos mais sombrios. As lendas urbanas sobre pessoas vivas enterradas ali eram mais do que meros contos de fadas para Ana. Para ela, eram ecos dolorosos de uma realidade que a assombrava dia e noite. Ana, uma jovem de olhar determinado e um coração em pedaços, vivia em função de uma única missão: descobrir o que aconteceu com sua irmã Sofia. O desaparecimento de Sofia há 1 ano havia rasgado o tecido de sua família, deixando um vazio que nenhuma palavra poderia preencher. O pai de Ana, um homem outrora forte e sorridente, definhava em silêncio, atormentado por um passado que ele se recusava a verbalizar e pela descrença da comunidade. Os moradores locais, com seus olhares evasivos e murmúrios contidos, atribuíam os desaparecimentos a maldições antigas ou a jovens fugitivos, nunca a verdade que Ana sentia pulsar sob a terra. O cemitério antigo era o epicentro dessa dor. Foi ali, perto de um jazigo quase desmoronado, que Sofia foi vista pela última vez. Um flashback vívido assaltava a mente de Ana. O sol poente tingindo o céu de laranja e roxo, a risada de Sofia ecoando entre as árvores retorcidas e então, o silêncio. Apenas um lenço de seda, o favorito de Sofia, permaneceu como um cruel lembrete do que havia sido perdido. Ana o segurava como um talismã, seu único elo tangível com a irmã. A relutância da comunidade em ajudar era um muro intransponível. As portas se fechavam à sua aproximação, os olhos baixavam e a hostilidade velada era quase palpável. "É a maldição do cemitério, menina", diziam alguns, com um tom de finalidade que cortava Ana mais profundamente do que qualquer faca. "Melhor esquecer", aconselhavam outros, ignorando a dor excruciante que a consumia. Mas Ana se recusava a esquecer. Ela sentia com cada fibra de seu ser que Sofia não havia fugido, nem sido vítima de uma maldição. Havia algo mais, algo oculto. Certa noite, enquanto vasculhava as velhas caixas empoeiradas no sótão, Ana deparou-se com um pequeno diário de capa de couro marrom. As páginas amareladas e a caligrafia elegante revelaram o nome de sua avó, uma mulher que Ana mal conheceu, mas de quem sempre ouviu histórias de sabedoria e um certo misticismo. O diário era um tesouro de anotações sobre ervas, rituais locais e, para a surpresa gelada de Ana, menções a uma sociedade secreta, a Irmandade dos Sepultados Vivos, dizia uma passagem com referências enigmáticas à purificação e isolamento para a salvação da alma. O coração de Ana gelou. Uma pista enigmática no diário descrevia um símbolo, a rosa sem espinhos, gravado em uma das lápides mais antigas do cemitério. Com a lanterna em punho e o diário apertado contra o peito, Ana aventurou-se na escuridão da noite, o ar pesado de orvalho e mistério. Após horas de busca, seus dedos roçaram uma pedra fria e irregular. Ali estava, gravada com precisão surpreendente em uma lápide quase ilegível, a rosa sem espinhos. Com um arrepio na espinha, Ana pressionou o símbolo. Um estalo seco ecoou, e a lápide, com um ranger agonizante, abriu-se para revelar uma passagem secreta. O cheiro de terra úmida e mofo subiu, envolvendo-a. Um corredor escuro e úmido se estendia à sua frente, um convite para o desconhecido. Ana hesitou por um momento, mas a imagem de Sofia, seu sorriso, sua risada, impulsionou-a para frente. Mal deu os primeiros passos. Um som abafado vindo do fundo do corredor quebrou o silêncio sepulcral. Era um lamento distante, um gemido que parecia vir das profundezas da terra, um som que prometia revelações e perigos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O lamento distante, um fio de som quase inaudível, mas carregado de uma angústia palpável, agiu como um imã irresistível para Ana. O corredor subterrâneo, sufocante e escuro, parecia engoli-la a cada passo. O cheiro de terra, umidade e algo mais, algo metálico e antigo, preenchia seus pulmões, mas ela não vacilou. A lanterna em sua mão tremia ligeiramente, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra bruta, revelando o caminho tortuoso que se aprofundava nas entranhas da terra. O desespero pela irmã era um fogo que queimava qualquer medo. À medida que avançava, a escuridão cedia a uma luz fraca e bruxuleante, vinda de tochas presas às paredes em intervalos irregulares. A visão que se descortinava diante de seus olhos fez seu coração parar por um instante, antes de retomar uma batida frenética. Uma série de celas, úmidas e frias, estendia-se em ambos os lados do corredor.
Dentro delas, figuras humanas, acorrentadas às paredes, algumas encolhidas em um canto, outras com olhares perdidos, vazios, mas inegavelmente vivas. O ar era pesado com o silêncio resignado de quem há muito desistira da esperança. Ana percorreu as celas, o desespero crescendo a cada rosto desconhecido. Então, em uma das últimas celas, um rosto familiar, embora macilento e em choque, fez com que um grito silencioso rasgasse sua garganta. Sofia. Sua irmã, a quem ela pensava ter perdido para sempre, estava ali, encolhida, os olhos arregalados, mas viva. Ana correu para a cela, suas mãos tateando as barras frias, seu nome murmurado em um soluço. Sofia, com um tremor visível, levantou a cabeça e o reconhecimento lento e doloroso acendeu uma tênue chama em seus olhos. Com dificuldade, Sofia conseguiu articular fragmentos de uma história que Ana jamais poderia ter imaginado. Havia uma sociedade, a Irmandade dos Sepultados Vivos, que operava sob o véu do cemitério antigo. Eles acreditavam em uma purificação das almas, isolando pessoas que consideravam indesejáveis ou pecadoras do mundo exterior. O cemitério era apenas a fachada, o portal para seu submundo de ideologia distorcida. Sofia falou de rituais estranhos, de discursos inflamados sobre salvação e de uma vida de servidão forçada. Um purgatório terreno onde as almas eram limpas de suas imperfeições. A ideologia da sociedade era cruelmente simples. Ao isolar aqueles que consideravam corrompidos, eles os salvavam da perdição, oferecendo-lhes uma chance de redenção através do isolamento e da obediência. Sofia mencionou um líder sombrio, uma figura carismática e manipuladora que mantinha todos sob seu controle com uma mistura de medo e promessas vazias de uma vida após a purificação. Sua voz era calma, mas suas palavras eram veneno, convencendo os guardiões e alguns dos próprios prisioneiros de que estavam fazendo a coisa certa. A revelação mais dolorosa, no entanto, veio quando Sofia, com a voz embargada, confessou o envolvimento inicial do pai delas. Ele, atormentado por sua própria culpa e pela manipulação astuta do líder sombrio, havia sido levado a acreditar na causa da Irmandade, especialmente após o desaparecimento da mãe de Ana e Sofia. Ele pensou que estava protegendo suas filhas, mas o remorso o consumiu, e ele tentou se afastar sem sucesso. A dor de Sofia era evidente. A traição de seu próprio pai a havia quebrado de uma forma que o confinamento sozinho não conseguiria. Apesar do choque e da dor, Ana e Sofia, com a ajuda de alguns prisioneiros mais lúcidos, começaram a elaborar um plano de fuga. A oportunidade perfeita viria durante a troca de guarda, um momento de vulnerabilidade no sistema de vigilância da Irmandade. A tensão era palpável, mas a esperança, por mais frágil que fosse, começava a brotar nos peitos dos prisioneiros. No entanto, o destino tinha outros planos. O plano foi descoberto. Os guardiões da sociedade, com seus rostos impassíveis e olhos frios, surgiram das sombras, suas armas apontadas para as irmãs e os outros prisioneiros. O confronto era inevitável. Um silêncio pesado caiu sobre o corredor, quebrado apenas pelo eco das correntes. Então, uma figura alta emergiu da escuridão mais profunda, sua voz calma e ameaçadora se espalhando pelo subterrâneo, preenchendo cada canto com sua autoridade sombria. Era o líder sombrio, e ele havia chegado para selar o destino de todos. A voz do líder sombrio, suave como seda, mas carregada de uma autoridade gélida, pairava no ar, prometendo um destino sombrio. Ele não era um monstro de aparências, mas um manipulador astuto, cujas palavras podiam tecer teias de medo e obediência. Ana, com Sofia protegida atrás de si, sentiu um arrepio na espinha, mas recusou-se a ceder ao terror. Seus olhos encontraram os do líder sombrio, uma troca silenciosa de desafio que reverberou nas celas. O confronto não seria apenas físico, mas uma batalha de vontades, de ideologias. De repente, um estrondo ecoou da entrada do corredor, e a figura do pai de Ana surgiu das sombras, um facho de luz da lanterna em sua mão varrendo o cenário. Seu rosto, antes marcado pela culpa e pela indecisão, agora irradiava uma determinação feroz. Ele não era mais o homem que se deixara manipular, mas um pai que viera resgatar suas filhas. Seus olhos encontraram os de Ana, um aceno silencioso de redenção e apoio. Com um grito de raiva e dor acumulada, ele avançou contra os guardiões, criando uma distração crucial. A intervenção inesperada do pai de Ana lançou o caos entre os guardiões, permitindo que Ana e Sofia agissem. Ana, com uma agilidade surpreendente, desarmou um dos guardiões e liberou as correntes que prendiam Sofia. Juntas, elas se uniram ao pai, lutando não apenas por suas vidas, mas pela liberdade de todos os prisioneiros. O líder sombrio,
Vendo seu controle desmoronar, tentou fugir, mas foi interceptado pela fúria coletiva dos agora libertos, que, armados com a verdade, não mais se curvariam. A sociedade secreta foi exposta. A luz do dia, tão há muito negada aos prisioneiros, jorrou para as profundezas do cemitério, revelando a farsa e a crueldade que ali se escondiam. A pequena cidade, antes complacente e cega às suas próprias lendas, foi forçada a confrontar a vergonha e a cumplicidade de sua inação. A notícia se espalhou como fogo e a polícia, finalmente alertada pelos gritos e pela comoção, invadiu o local, prendendo o líder sombrio e seus seguidores. A confiança da comunidade foi estilhaçada, mas a necessidade de reconstruí-la, tijolo por tijolo, era evidente. Sofia, embora livre, estava visivelmente traumatizada. Os meses de cativeiro e a manipulação psicológica haviam deixado cicatrizes profundas. Seu processo de recuperação seria longo e doloroso, mas ela não estava sozinha. Ana, seu pai, que agora dedicava cada fibra de seu ser à cura de suas filhas, e até mesmo a comunidade, que buscava redenção, a apoiavam incondicionalmente. As sessões de terapia eram frequentes e o amor inabalável de sua família era o pilar de sua jornada de volta à vida. O cemitério, antes um lugar de medo e lendas sombrias, transformou-se. As lápides, antes guardiãs de um segredo macabro, agora contavam uma história de superação. Tornou-se um memorial silencioso às vítimas da sociedade secreta, um lembrete da resiliência do espírito humano e da importância de questionar o que é aceito. As flores frescas e bilhetes de esperança substituíram a aura de desespero. Ana, mais forte e determinada do que nunca, encontrou um novo propósito. Ela dedicou sua vida a ajudar outras vítimas de injustiça, tornando-se uma voz para aqueles que haviam sido silenciados. Sua experiência no cemitério a transformou em uma advogada incansável, lutando para expor e desmantelar outras sociedades que operavam nas sombras. A família Silva, embora marcada pelas feridas do passado, encontrou a paz. A culpa do pai foi substituída pelo orgulho de suas filhas, e o riso de Sofia, embora ainda um pouco frágil, começou a preencher a casa novamente. A esperança florescia, um testemunho da capacidade humana de se reerguer após a escuridão. A história do cemitério que enterrava pessoas vivas serviu como um lembrete pungente. A escuridão não reside apenas nos lugares mais sombrios, mas também na complacência e no silêncio. É um convite à reflexão sobre a importância de questionar o que é aceito, de não se calar diante da injustiça e de lutar pela verdade, por mais dolorosa que ela seja. A câmera se afasta lentamente do cemitério antigo, que agora brilha sob o sol da manhã. A sombra do que aconteceu permanece, um lembrete silencioso, mas a luz da verdade e da esperança prevaleceu, banhando as lápides e as árvores antigas em um novo amanhecer.